Eu inicialmente agradeço, né, o convite, a lembrança, por Vossa Excelência, por pedir para esse promotor ficar aqui nessa posição de debatedor, muito pelo contrário, só dando palpites aqui diante da palestra do Dr. Jorge, mas agradeço a senhora pela lembrança. Certamente decorrente, né, de um simples evento que nós fizemos lá em Gurupi, eu e o Dr. Diego Nardo, que também está na plateia, exatamente sobre a reforma do Código, né? E congratulo o ilustre palestrante, Dr. Cristiano Jorge dos Santos, primeiro pelo desprendimento, né, de se deslocar do estado de São Paulo, da capital paulista, até o nosso simples estado do Tocantins, aqui na região norte, mas quase para o centro-oeste, né, que era Goiás antigo aqui. E agradeço certamente pelo senhor nos proporcionar uma visão sobre esse anteprojeto, sobre esse projeto de lei agora que tramita no Senado Federal e certamente passará pela outra casa. Cada vez que falam de mudança de legislação, estão pensando nisso, estão falando de... meus pelos já arrepiam. A gente nunca sabe o que vem e muitas vezes nunca sabe que forças que estão lá puxando, né, o texto legal para um lado ou para o outro, e lamentavelmente muitas normas que vêm sendo aprovadas não são certamente adequadas ao interesse público. E aqui não falo nem, né, em opinião do Ministério Público ou, enfim, posição majoritária dos promotores, mas vejo que inúmeras, né, normas vêm sendo aprovadas contra o interesse da sociedade. E aí, às vezes, até sob um argumento de que a sociedade não tem a visão necessária, que são leigos, né? E o senhor que milita no júri, eu também militei no júri há algum tempo, a gente sabe que nem sempre a sociedade é tão ignorante assim, e nem sempre não vale a pena o jurista ouvir o que a sociedade está falando, né? O Conselho de Sentença nos mostra muitas vezes isso. Erra muito, mas também acerta muito. Mas, doutor, eu ouvi com atenção a exposição do senhor e vários pontos aqui a gente podia tratar, mas eu gostaria só de perguntar, inicialmente, para o senhor deu aquele exemplo da questão da Amazônia, né? Devastar a Amazônia toda cai no mesmo tipo legal do que, enfim, cortar ali alguns metros quadrados de uma mata nativa, né? E coisa semelhante, por exemplo, acontece hoje em matéria de peculato, por exemplo. Desviar, enfim, R$1.000 e desviar 70 milhões, 75 milhões do mensalão, no fundo o tipo penal vai ser o mesmo, se aquela conduta foi feita, né, daquela mesma forma. E descobri aqui que há até um projeto de lei que cria, por exemplo, uma tabela progressiva para tipos da corrupção, por exemplo, né, do peculato e da corrupção, enfim, até pelo valor, por exemplo, desviado. E eu vejo que nós, na nossa legislação, não temos nada muito parecido. E é o que causa muita injustiça, porque fica só balizado pelo 59, aquilo é uma circunstância judicial, mas você não pode aumentar muito também, porque são, enfim, inúmeras circunstâncias, só uma circunstância não pode aumentar muito a pena, né? Segundo a interpretação dos tribunais superiores, principalmente. Então aí o sujeito fica estimulado, na verdade, a fazer um mal maior ainda, porque a punição é a mesma. Então, o que o senhor acha sobre esse tipo de quantificação, ou se há alguma coisa nesse tipo, se há alguma sugestão do Ministério Público Paulista, nessas circunstâncias, não só para a corrupção ou para o desmatamento, mas para, enfim, outros delitos, né? E outra questão que eu queria colocar, também, só apreciação, a questão que me parece que nos toca, que é a questão da barganha, que é prevista também na parte geral. E sabemos que em outros sistemas o acordo, né, mediante obviamente a confissão do crime, imposição de pena, reduzem muito a sanção e abrevia o processo, né? Li recentemente um artigo de direito comparado que em alguns estados americanos assim, 80% dos processos são resolvidos com o acordo, né? E há críticas a isso também, sistemas da Europa
são usados como paradigma para criticar esse sistema americano, mas o que o senhor pensa sobre a questão da barganha e nos modos em que está colocado? Bem, eu primeiro agradeço as observações. Eu vou começar pela barganha, doutor Vinícius. Em primeiro lugar, outra crítica. Barganha processual não deve estar no Código Penal. Isso é matéria processual. Deveria estar inserida essa questão no Código de Processo Penal. Não é questão de direito material de maneira nenhuma. Então, previro aqui no artigo 105 que depois de recebida a denúncia ou a queixa, o órgão do Ministério Público ou querelante responsável pela acusação, etc., poderá celebrar o acordo para aplicação imediata das penas, antes da audiência de instrução e julgamento. Bom, nós temos no Brasil um gravíssimo problema que é cultural. Para início de conversa, eu, até numa banca de doutorado realizada na USP, eu sugeri isso ao candidato, que mudasse essa expressão. Nós aqui chamamos delação premiada. Então o indivíduo está sendo chamado pelo juiz de delator, sendo que nós sabemos muito bem o que a criminalidade entende sobre delator, né? Ou é delação premiada ou traição benéfica. Então o camarada, na verdade, ele é um colaborador da justiça. Por que não inverter essa questão? Desde o nome, porque isso é evidente que é importante. Então, olha, o advogado chega lá, ó, meu cliente está querendo aqui colaborar com a justiça. Ah, então o senhor vai querer fazer a traição benéfica? Traição? Eu não vou trair ninguém. Não, é o nome, é o delação. O senhor é o delator. Ah, eu sou delator. Então, vejam, o delator aqui, todos nós sabemos, é criatura assemelhada ao estuprador. A pena dele é a pena de morte. Então, é uma questão cultural. Testemunha é morta por dizer que o crime aconteceu assim ou assado nesse país. A criminalidade acua aqueles que querem colaborar com a justiça, e a justiça, infelizmente, não tem mecanismos eficazes para proteger essas pessoas, que, a bem da verdade, apenas estão contribuindo com a sociedade e com a justiça. O que dirá de proteção ao criminoso que resolve delatar os demais? Então, a bem da verdade, existe uma necessidade, a meu ver, em primeiro lugar, de uma mudança na nossa cultura. Mudança que passa por nós, policiais, promotores de justiça, defensores, magistrados, de entender que aquele indivíduo que contribui com a justiça, ele não é um criminoso como outro qualquer, ué. Ele pode ter o medo como incentivo, ele pode ter todos os piores sentimentos do mundo, e o último deles vai ser o arrependimento, mas pouco importa. Se ele está contribuindo para se desmantelar um grupo criminoso importante, nós temos que valorizar aquele indivíduo. Quantas vezes eu já estive com colegas dizendo a dificuldade de reaproveitar uma informação de uma pessoa que está sendo ouvida como informante ou como testemunha. Por quê? Porque um outro promotor distratou o camarada, ameaçou de prender e etc. E a pessoa falou, poxa, eu vim aqui para colaborar e quase fui preso. Eu estou falando de casos gravíssimos, estou falando especificamente até de um caso, que é o caso da apuração da improbidade administrativa do Paulo Maluf, que hoje é foragido internacional e é deputado federal ao mesmo tempo, né? Uma figura ilustre, né? Só nesse país que a gente consegue isso. O camarada é procurado pela justiça do mundo inteiro, na Interpol está a foto dele lá, e ele legisla aqui. E legisla contra nós, geralmente. Mas, de qualquer modo, estava dizendo desse fato, por quê? Porque um dos doleiros que foi efetuar a delação premiada foi ameaçado por um outro colega de ser preso. Então, vejam, precisamos primeiro mudar essa mentalidade, depois estabelecer essa proposta. Nos Estados Unidos a coisa funciona, e funciona muito bem, diga-se de passagem. E, aliás, é um instrumento eficientíssimo para diminuir o volume de processos da justiça, que também é um outro problema enorme nosso. Mas aqui, continuando a falar
Vejam, confissão total ou parcial em relação aos fatos imputados. Que a prisão seja aplicada no mínimo previsto, independentemente da incidência de agravantes, ou seja, fica vedado o regime inicial fechado. E daí nós temos o quê? O indivíduo que vai colaborar com a justiça, que vai ser taxado de delator e que vai pegar uma pena mínima e vai para a cadeia cumprir o quê? A pena de morte. Então, não é possível que se estabeleça a coisa pura e simplesmente assim. Então, eu acho que é uma medida importante. Nós temos aí o exemplo da suspensão condicional do processo, do artigo 89, que a bem ou a mal, em boa parte dos casos, acaba surtindo algum efeito, desafogando um pouco a justiça. Mas veja, no caso de crime grave, dificilmente algum criminoso vai colaborar, se não houver um mecanismo de contrapartida de proteção adequada para ele. A outra pergunta que o Dr. Vinícius me formulou diz respeito aos crimes contra a administração pública. E, efetivamente, houve uma pequena melhora na previsão do novo Código. Não há só defeitos aqui. Eu apontei alguns méritos, e talvez tenha sido injusto de apontar poucos méritos e apontar muitos deméritos, mas houve um pequeno aumento de algumas penas dos crimes de corrupção e etc. Mas esse aspecto que Vossa Excelência apontou, eu acho fundamental. Eu acho fundamental. Por quê? Porque as consequências do crime devem, sim, ser circunstâncias que possibilitem um aumento significativo da pena, tanto na esfera ambiental, quanto na esfera dos crimes contra o patrimônio, como em outros tantos delitos. Porque, senão, nós ficamos no artigo 59 e dá um sexto, se o juiz dá um terço, o tribunal vai e caça. Então, é evidentemente uma observação muito oportuna. E eu queria aproveitar para tocar num outro aspecto que tem sido muito apontado pela mídia, e inclusive foi apontado por um dos membros da comissão, que é meu amigo pessoal, que é o Dr. Luiz Carlos Gonçalves dos Santos, que, aliás, fez um trabalho que foi um trabalho de Hércules ali, que foi de relator dessa comissão, e com o pouco tempo que tinha e com as condições adversas, conseguiu salvar muita coisa ainda. Mas é o comentário que não tem, a meu ver, fundamento algum. O Código Penal foi escrito ao tempo da ditadura. E isso soa muito bem para os ouvidos daqueles que são, como nós, contrários à ditadura, mas que não têm conhecimento da história, muito da história jurídica desse país. Porque inúmeras leis foram elaboradas ao tempo da democracia no nosso país e que são verdadeiros lixos legislativos. Que o diga a lei que tornou hediondo o crime de falsificação de remédios, cosméticos e saneantes, né? Pena mínima de 10 anos para quem falsificar a água ras, esmalte de unha e tintura de cabelo. Isso foi produzido ao tempo da democracia. E o Código Penal, que foi elaborado em 1940, foi algo absolutamente incrível. Talvez alguns não saibam, por isso vou me permitir contar a história do Código de 40. Ao tempo da ditadura de Vargas, resolveu-se elaborar um novo Código Penal. E Getúlio Vargas chamou para presidir a comissão de elaboração do anteprojeto nada mais, nada menos do que Alcântara Machado, que era o professor titular de Direito Penal da Faculdade de Direito da época do Largo São Francisco, nem havia USP. E aquela faculdade era exatamente o foco maior de oposição a Vargas, tanto que foi dali que brotou o ideal da Revolução de 1932, pelo menos como nós dizemos, né? Revolução de 32, contra Vargas. Então ele chamou, na verdade, alguém do maior foco de oposição a ele para elaborar esse código. E ele acabou por formar uma comissão com Alcântara Machado, Nelson Hungria, Roberto Lira e tantos outros juristas de escola, absolutamente independentes e não vinculados ao governo federal, e com a doença que acometeu Alcântara Machado,
Nelson Hungria, que assumiu a presidência desse projeto, e resultou num projeto de lei extremamente bom. Um Código Penal bom, que com o tempo se desatualizou, mas que não fez o Brasil passar vergonha em nenhum momento no cenário internacional. Então, muito embora tenha sido produzido o Código Penal ao tempo da ditadura, não foi escrito por militares, nem por ditadores, nem por autoritários. Foi escrito por juristas de maior renome do Brasil à época. E, portanto, falo isso aos colegas por quê? Porque se eventualmente ouvir esse discurso, não se acanhem em pensar em rebater o argumento, dizendo, ora, isso não tem o menor sentido. Não foi um código ditatorial, o que é muito diferente de um código produzido ao tempo da ditadura. Eu deixo também, assim, um pouco fora do protocolo, doutora, se algum colega, né, promotor de justiça ou outro, enfim, quiser fazer alguma pergunta também, alguém deve ter pensando, né? Se alguém quiser, oral também? Não, tem que ser entendeu? Você terminou? Não, poderia falar mais, mas só fica à vontade. Não, é porque... Sim, é porque vai ser possibilitado as pessoas fazerem perguntas. A gente pede para fazer por escrito, entregar para o César, está ali, entendeu? Aí, tanto a pergunta pode ser feita ao palestrante quanto para o debatedor, tá certo? Enfim, doutor, também me chama a atenção algo que no dia a dia, não só criminal, mas também, enfim, em demandas cíveis, em que se postula uma medida contra o poder público, ou mesmo que não, a falta de coerção da decisão judicial no Brasil. Se obtém uma decisão judicial para, enfim, às vezes até reformar uma cadeia, melhorar o sistema prisional, construir um estabelecimento, e não tem uma coerção, né? E pelo pouco que eu vi no Código também, desobediência à decisão judicial, né? Em que obstrução da justiça é algo gravíssimo, onde se respeita o judiciário, né? Que parece que não é o que vem se praticando no Brasil, mas no nosso ordenamento já não há nada previsto, e agora há só uma desobediência comum de 3 meses a 1 ano, e uma desobediência à ordem judicial em relação à perda ou suspensão de um direito. Aí, se alguém exercer algo contra uma decisão judicial, uma profissão, alguma atividade, só aí sim, mas uma decisão judicial em sentido lato, parece que não se enquadraria nesse tipo, né? Também não consigo entender a ausência disso. E se o senhor também quiser comentar mais algo que tenha impressão sobre a questão da corrupção, porque é algo que estava até comentando na nossa comarca de origem, né? E tem um colega que é o doutor Diego, que é muito meu amigo, que fala que eu sou viciado nessa questão do combate à corrupção. Porque, como o senhor bem colocou aqui, enfim, não é segredo para ninguém, a corrupção mata. A corrupção dilacera famílias, a corrupção deixa pessoas fora do sistema educacional e do mínimo, né, de conhecimento. A corrupção deixa todos nós acuados, muitas vezes na residência, por falta de um policiamento eficaz, né, tudo por falta do dinheiro público que some pelos ralos, apesar do nosso país ser um dos que tem a carga tributária maior, mas também, segundo a revista Veja do ano passado, por ano são 85 bilhões de reais desviados dos cofres públicos. E, apesar de ter aumentado a pena, como o senhor bem colocou, para 3 anos, né, da corrupção, a pena do peculato parece continuar na mesma, de 2, diminuiu a pena máxima para 8, salvo engano, então no peculato não houve, em matéria de pena, avanço nenhum, mas há uma novidade aí da questão do crime de enriquecimento ilícito, que, pelo menos para a imprensa, colocaram como algo fantástico, mas que, olhando, tem pena de 1 a 5 anos, né? Então, se o senhor quiser fazer mais uma colocação sobre esse ou sobre outros temas, o senhor fique totalmente à vontade para nos agraciar com mais conhecimento. Bom, doutor Vinícius, a questão é muito simples. Num Congresso Nacional
no qual mais da metade dos parlamentares são processados criminal e civilmente, se não nas duas modalidades, como acabamos de dizer, onde há foragido internacional, evidentemente que não soa muito alvissareira a notícia de que se quer colocar político corrupto na cadeia. Qualquer projeto que surja nesse sentido vai ser imediatamente rechaçado, a não ser que haja uma pressão popular muito grande, muito bem articulada, e que os políticos se sintam constrangidos de se manifestar contra aquilo. É evidente que não se consegue avanços, e essa mudança na pena dos delitos contra a administração pública, nos casos em que houve mudança, refletem isso. Aumenta de 2 para 3, e eu pergunto, vai dar uma pena maior do que 4? Então o regime continua sendo aberto, ou seja, aqueles que forem porventura descobertos, dos casos que forem porventura descobertos, que chegarem a ser levados aos tribunais e que ensejarem uma condenação, dificilmente vão possibilitar o encarceramento dessas pessoas. Nós estamos diante do caso do mensalão e nós vemos aí, falando da obstrução da justiça, o caso específico do José Dirceu e do José Genuíno. E eu falo aqui de público, já votei no José Genuíno por várias vezes. Me indigna muito o indivíduo ser condenado pelo Supremo Tribunal Federal e ir a público, como José Dirceu fez, dizer que foi julgado por um tribunal de exceção, que na verdade foram as forças oligárquicas que, contrariando os interesses do proletariado, o estão maculando a sua imagem com vistas a mudar o resultado de uma eleição para prefeito. É muita infantilidade. Um tribunal que tem 8 dos seus membros escolhidos pelo próprio PT, um tribunal que, por mais que possamos discordar de algumas posturas, é um tribunal institucionalmente bem estruturado e respeitado, como pode uma pessoa jogar ou tentar jogar a população contra um poder constituído? Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. E esse tipo de pessoa representa uma pequena fração da nossa classe política, que tem muita gente honrada, muita gente digna, mas que infelizmente tem muita gente indigna também. E que infelizmente nós sabemos todos. O camarada gasta 40 milhões numa campanha para vereador, é muita vontade de legislar, né? Pelo município, né? Não tem nenhum interesse escuso por trás da campanha desse indivíduo. Então é evidente que há muitos que fazem disso seu modo de vida desonesto. E nós não podemos nos iludir. Agora, o nosso papel é continuar atuando, porque vejam, nós estamos fazendo parte de um momento histórico desse país. Uma das coisas mais difíceis de se entender é analisar a importância histórica do momento presente. Quando a gente avança no tempo e olha para trás, a gente diz, nossa, nessa época aconteceu tal coisa, eu estava lá. Houve as diretas já estão nos livros de história, né? E nós estávamos passando por aquilo. O impeachment de um presidente da República. E agora nós estamos passando por um momento histórico. Não digo o processo do mensalão, eu digo a atuação do Ministério Público e do Poder Judiciário, pelo menos dos últimos 10, 15 anos. A atuação firme e eficaz de parcela das polícias. Porque no momento em que as polícias param de perseguir apenas os criminosos de pé descalço e passam a atingir aqueles de colarinho branco, nós invertemos toda a estrutura política e cultural de um país. Quando promotores começam a perseguir aqueles que fazem malversação do dinheiro público, voltando a dizer, é o dinheiro público, é de todo mundo.
E daí a indignação da ministra Carmen Lúcia, né? Quando falou, vem aqui na maior disfarçatez dizendo que estava fazendo só Caixa 2. Como só Caixa 2? Está desviando dinheiro público para fazer Caixa 2 de partido. E vem aqui dando risada. Espera um pouquinho. Então há muita gente honesta nesse país, há muita gente querendo reverter esse quadro, e a mudança ou as mudanças propiciadas pela Constituição de 88 e de algumas leis, como a Lei de Improbidade Administrativa, a Lei de Lavagem de Dinheiro e outras tantas, tem possibilitado que parcela dos agentes públicos possa atuar mais eficazmente contra os desmandos com o patrimônio público. E isso vai representar uma virada, isso vai representar uma mudança cultural. Esperamos que este processo do mensalão resulte em algumas mudanças. Uma delas, eu imagino, que ninguém comentou ainda, vai ser a mudança no sistema penitenciário. Eu acho que isso é importantíssimo. Nós não lutamos muito por isso, nós lutamos pela mudança no sistema penitenciário, nós, Ministério Público, quando a coisa está insustentável. Lá em São Paulo, falo por São Paulo, o estado que mais investiu em presídios, nós temos hoje, se eu não me engano, na minha conta aqui, 120 mil encarcerados no estado inteiro. E falta vaga. Como diria um ex-delegado com quem eu trabalhava, é ladrão saindo pelo ladrão, né? É ladrão saindo pelo ladrão. Mas é ladrão, estuprador, traficante, homicida, é tudo isso. E daí a coisa começa a tomar um contorno de risco à sociedade, porque no presídio não vai sustentar uma rebelião. Daí o promotor se mexe. Está errado. Está errado. Nós, promotores, temos que lutar pela existência de presídios com vagas adequadas, suficientes e em condições dignas. Porque é para isso que a gente busca condenação. Porque isso é o mínimo essencial a que todo mundo tem direito. Nós não temos que nos preocupar só em condenar. Nós temos que preocupar em condenar e fazer com que aquela pessoa cumpra a sua pena. Até para que o presídio não fique sob o domínio dos criminosos. E a hora em que um senhor Marcos Valério, e eu me lembro até hoje do dia em que o Roberto Jefferson fez a denúncia do mensalão nas televisões, e ele dizia, com aquele jeito teatral dele, o Brasil inteiro vai conhecer um tal Carequinha de Minas Gerais. O Carequinha de Minas Gerais, ao que tudo indica, vai pegar mais de 50 anos de condenação. Vai pegar um regime fechado, evidentemente. E onde é que vai colocar aquele empresário? Onde é que vai colocar o Valdemar Costa Neto, para não ficar falando só de político do PT, né? Onde é que vai colocar o Bispo Rodrigues? Onde é que vai colocar essa gente? Ah, vai ter que arrumar um presídio especial, eles vão cumprir pena no quartel-general do Exército de Brasília? Então era muito bom que as mazelas do sistema penitenciário começassem a ser colocadas na pauta, para que o governo passasse a investir, porque ninguém quer investir em presídio, né? Todo mundo quer que tenha lugar para colocar os presos, mas ninguém quer que esse lugar seja perto da sua casa. E daí fica difícil. Desculpe se eu fugi um pouco do tema, mas aqui tudo se correlaciona. Obrigado, doutor, pela sua participação. Estou com uma pergunta aqui. Os outros que tiverem interesse também podem encaminhar perguntas por escrito. A pergunta é para o doutor Cristiano. Doutor Cristiano, parabéns pela palestra. Como o senhor é conhecedor da história do direito penal, o senhor acha que a impunidade penal tende a diminuir no Brasil a médio e a longo prazo? Foi o doutor Luiz Antônio que fez essa pergunta. Então, colega Luiz Antônio, obrigado pela pergunta, pelas gentis palavras. Aproveito para fazer o momento, eu brinco aqui, o momento Jequiti do Silvio Santos, fazer a venda do produto, né? Momento Jequiti. Não, é que eu tenho um livro que se chama Prescrição Penal e Imprescritibilidade, que foi minha tese de doutorado, onde eu trato exatamente dessa questão. A impunidade como mola propulsora do crime. A impunidade é mola propulsora do crime. Porque aqui no Japão,
os índices de homicídios são baixíssimos? Bom, em primeiro lugar, porque não existe arma de fogo. Mas daí você pode pensar, bom, mas os lutadores de karatê e de judô e de artes marciais são piores do que armas se quiserem matar os outros. Por que são poucos homicídios? Um dos motivos, além evidentemente que o motivo cultural, questão da menor desigualdade econômica, etc., é a atuação da polícia. O índice de esclarecimento de crimes contra a vida lá beira os 100%. Então, antes de matar uma pessoa, o indivíduo pesa 1000 vezes se vale a pena. Aliás, essa expressão vale a pena é uma expressão de direito penal. A conduta está descrita. Matar alguém 6 a 20 anos. Se eu matar alguém, vale a pena? Se a pena for baixa, vale. E se houver a chance enorme de eu sequer ser descoberto? Então vale muito mais. E se eu tiver a chance de, mesmo sendo descoberto, não ser condenado? É lógico que vale. Então é fácil, é só fazer uma conta. Essa questão do tráfico de drogas, isso é evidente, é um negócio, é comércio. E o camarada que cuida disso, ele pensa, qual o risco? Eu ponho adolescentes para vender droga, não cabe nem internação, prende um, repõe a peça na mesma hora. Se eu for pego, hoje em dia, primário de bons antecedentes, se eu não for ligado a nenhuma organização criminosa, cabe redução da pena 1 ano e 8 meses para o tráfico, não precisa mais ser regime fechado. Vale a pena, vale a pena. Vale a pena ser traficante nesse Brasil. Vale a pena ser estelionatário. Índice de esclarecimento de estelionato, falo por São Paulo, é ridículo, é ínfimo. Estelionato pela internet. Eu não sei aqui no Tocantins, mas em São Paulo existe uma delegacia, né? Eu falo uma delegacia, pode parecer muito, né? Mas pela quantidade de unidades policiais que nós temos lá, uma delegacia é nada. Uma delegacia de crimes cibernéticos. E milhões sendo desviados em golpes contra o sistema financeiro. Ah, mas banco tem dinheiro, né? Banco tem dinheiro exatamente porque eles são inteligentes, os banqueiros. Eles repassam o custo de tudo isso para nós. Então, o Estado brasileiro como um todo está parado. Está parado. Deveria estar investindo na punição, deveria estar investindo na apuração. E, depois de ter dado essa volta toda, respondendo a pergunta do colega que me honra com ela, eu acho que o mensalão vem como uma das respostas. O processo do mensalão em si não resolverá o problema, porque ele não representa o fim da impunidade. Ele é um exemplo de fim da impunidade para um determinado grupo, né? Dizem que tem o mensalão de Minas Gerais, que é a mesma coisa ou pior, a corrupção continua a existir, ninguém vai parar de ser corrupto porque o José Dirceu, o Valdemar Costa Neto, o Bispo Rodrigues e o Marcos Valério foram condenados. As pessoas podem até ficar mais cautelosas. As pessoas de bem ficam até felizes de ver que alguns estão sendo punidos. Mas parte da indignação dos condenados é exatamente esse raciocínio. Só eu estou sendo condenado? Está todo mundo fazendo a mesma coisa. É bem isso que está acontecendo. Captem essas respostas nas falas dos condenados. Ah, mas e o PS, e o mensalão do PSDB de Minas Gerais? Bom, muito bem, se tiver o mensalão do PSDB de Minas Gerais, do PSB de Rondônia, do PMDB de São Paulo, vamos punir todo mundo. Mas é óbvio, há muito o que se fazer ainda, mas é um belo começo. Existe mais perguntas? Poxa, gente, vim de São Paulo até aqui para ninguém me perguntar nada. Nome do meu cachorro. Se ninguém tiver, Sim, vou passar para o senhor. a gente volta aqui também, né? Que a próxima palestra é mais interessante, doutor. Eles estão querendo que troque. A próxima é só amanhã. Então eles estão querendo ir para casa, com mais justiça ainda. Também, doutor, vejo aqui que houve alguma inovação na questão da exemplificação dos motivos considerados torpes para o homicídio, por exemplo, né? Acho que até um deles
relacionado a uma área da tese do senhor, né? E também em relação, tratando de dolosos contra a vida, poderia ser comentado aí, até tema que foi objeto de artigos na última revista, a questão revista jurídica nossa, a questão do aborto, né? Então, polêmica também, qual que seria a impressão jurídica e sociológica do senhor? Bom, eu vou me permitir aqui fazer antes uma observação de um dado importantíssimo, que ficou para trás. Foram criadas novas circunstâncias atenuantes genéricas. E uma delas, vejam os senhores, qual é? Será uma circunstância atenuante o indivíduo, ou seja, o autor do crime, ter sofrido violação dos direitos do nome e da imagem pela degradação abusiva dos meios de comunicação social. Ou seja, se o camarada cometeu um crime e a imprensa, desde o início, já o apontou como criminoso, isso é uma atenuante para ele. Então vejam, se eu cometer um crime e não tiver como salvação, né, a negativa de autoria, eu vou tentar divulgar pela imprensa. Porque daí, divulgando pela imprensa, isso vai ser uma degradação do meu nome e já diminui a minha pena. Já aplica para eles também, porque já foram condenados pela sociedade. Então, veja, absurdo, né? Um absurdo o que se fez aqui, sendo que há várias outras semelhantes, né? Mas com relação ao aborto, bom, dois dos temas mais polêmicos desse código não foram tocados até o momento. Um deles é a questão da eutanásia e o outro é a questão do aborto. Nós, em São Paulo, por uma questão de estratégia, como essas discussões envolvem inúmeros grupos de defesa de direitos das mulheres, de grupos religiosos, etc., nós achamos que essa polêmica já seria suficientemente debatida no âmbito do Congresso Nacional por esses grupos, né? Mas, evidentemente, que não deixamos de nos posicionar. Há uma ampliação dos crimes de aborto, né? O aborto legal. Uma das hipóteses é a da anencefalia, ou quando o feto padecer de graves e incuráveis anomalias que inviabilizem a vida extrauterina. Nesse ponto, me parece que agiu muitíssimo bem o legislador. Eu sempre fui favorável ao aborto do feto anencéfalo, né? Questão que foi discutida aí recentemente no Supremo. E a outra questão, que é a mais complexa, né? Se por vontade da gestante, até a 12ª semana de gestação, quando o médico ou psicólogo constatar que a mulher não apresenta condições psicológicas de arcar com a maternidade. Então, na verdade, uma hipótese de aborto legal por opção da gestante, até a 12ª semana de gestação, se ela apresentar condições psicológicas inadequadas para arcar com a maternidade. O que seria exatamente isso? Algo bem amplo. E vejam, parágrafo único. O aborto deve ser precedido, se for menor, né, do consentimento dos seus pais. E esse ponto é um dos mais polêmicos que nós discutimos bastante na nossa comissão. Uma adolescente, uma criança até, que venha engravidar, fica uma situação extremamente complicada essa previsão legal. Suponhamos uma adolescente de 17 anos de idade que engravide. Ela tem a opção de fazer o aborto, supondo que o médico ateste que ela não tem condições psicológicas de arcar com a maternidade, doutora. Ela somente poderá fazer o aborto com o consentimento dos pais. E daí se pergunta, os pais não concordam com o aborto. A adolescente quer abortar com 17 anos e não pode. Ou então uma situação inversa, em que uma adolescente de 13 anos de idade teve uma relação com o namorado ou com uma pessoa que não seja o namorado e ela engravide. Ela, na condição de vulnerável, foi vítima de estupro. Ela foi vítima de estupro e se possibilita o aborto. Ora, se os pais concordarem com o aborto e ela não,
Como é que se dá isso? Aborta-se contra a vontade da adolescente? Então, vejam, há inúmeras situações complexas que não estão passando por uma apreciação adequada. Fica essa discussão, de um lado, um grupo que é totalmente contra o aborto e contra qualquer tipo de aborto, outro grupo que é totalmente permissivo, e existem várias situações técnicas aqui que poderiam ser objeto dessa apreciação. Chegou mais uma questão. Gostaria que o senhor discorresse brevemente sobre uma das inovações desse novo Código Penal, o crime de milícia. Bom, o crime de milícia é algo que evidentemente é oriundo do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, acho que na semana passada ou na semana retrasada entrou em vigor uma lei que modifica o Código Penal no crime de homicídio, de lesão corporal e no crime de quadrilha ou bando, para tratar dessa questão de milicianos armados. No novo Código Penal foi criado o crime de milícia, exatamente. Eu não me recordo qual o artigo exatamente. Mas o que me parece, num primeiro momento, é que desde falando dessa nova hipótese de crime de milícia que já foi objeto dessa lei, é uma hipótese muito particular. Eu quero achar o tipo penal aqui para que a gente não... Doutor Vinícius, se puder me ajudar aqui. A pessoa, o colega que perguntou, não se recorda de cabeça o número do artigo? Então vamos lá, 256. Então vamos lá, 256, parágrafo 2º. Então, organizarem-se 3 ou mais pessoas de forma estável e permanente para o fim específico de cometer crimes, cuja pena seja igual ou superior a 4 anos, mediante estrutura organizada, blá blá blá. Parágrafo 2º. Milícia. Se a organização criminosa se destina a exercer, mediante violência ou grave ameaça, domínio ilegítimo sobre espaço territorial determinado, especialmente sobre os atos da comunidade ou moradores, mediante a exigência de entrega de bem móvel ou imóvel a qualquer título ou de valor monetário periódico pela prestação de serviço de segurança privada, transporte alternativo, fornecimento de água, energia elétrica, venda de gás liquefeito de petróleo ou qualquer outro serviço ou atividade não instituída, prisão de 4 a 12 anos. Vejam, a meu ver, é o típico caso de legislação mal elaborada. Por quê? Porque se circunscreve a uma situação específica do Rio de Janeiro para uma espécie de quadrilha ou bando. Vejam, se a organização criminosa se destina a exercer mediante violência ou grave ameaça, bom, então na verdade você está criando, se nós fôssemos adequar essa conduta típica ao atual código, a uma espécie de quadrilha ou bando. Uma quadrilha ou bando que age dentro de um espaço territorial. Ora, e se não agir dentro de um espaço específico, se ampliar o seu ramo de atuação para outros, então não é mais típico? Vejam, para que colocar no tipo penal qual a exigência de vantagem? Fornecimento de água, energia elétrica, venda de gás liquefeito de petróleo. Se for gás não liquefeito de petróleo, já não incorpora, já não incide a conduta no tipo penal. Então é o típico assunto que foi trazido de uma situação particularíssima para o Código Penal. Evidente, a milícia tem que ser combatida. Agora, pena, 4 a 12 anos, sem prejuízo das penas relativas aos crimes cometidos pela organização miliciana. Se a organização é integrada por agentes ou ex-agentes do sistema de segurança pública ou das Forças Armadas ou por agentes políticos. Pena, prisão de 8 a 20 anos. Então vejam, a milícia, que pode ser uma quadrilha ou bando, formada por ex-agentes do sistema de segurança pública ou por agentes atuais, 8 a 20 anos, a pena é maior do que a pena do homicídio, pela própria existência do grupo. Então, mais uma vez, me parece que não estou indo contra a pena elevada para indivíduo que faz parte de milícia, não, pelo amor de Deus, não é isso, mas mais uma vez peca o código pela falta de proporcionalidade, e essa minudência de detalhes na criação do tipo penal também não me parece muito adequada.
Doutor, o senhor tem mais alguma pergunta? Não. Bom, então queremos agradecer a primeira participação do doutor Cristiano. Foi excelente a sua palestra, doutor. Deu muita colaboração a todos nós. Queremos agradecer o seu Ministério Público, né, por ter disponibilizado você a se deslocar das suas atribuições até Palmas, né? Quero agradecer ao doutor Vinícius, que do mesmo modo deixou a sua comarca, onde eu sei que o trabalho lá é árduo, para dar essa colaboração para nós e para os colegas, tá certo? E quero oferecer ao doutor Cristiano uma lembrança do nosso estado. Não sei se o senhor já ouviu falar no capim dourado, que é nativo daqui. Então, aqui tem uns artefatos aqui, feitos pelos nossos artesãos, que são feitos do nosso capim dourado. Tá certo? Muito bom? E ainda, queria oferecer ao senhor as nossas revistas jurídicas, cuja coordenação é do CESAF, que é a primeira revista desse gênero, ou seja, jurídica, no Estado. Nós estamos no 5º ano já, e desde já me convido para escrever um artigo para a nossa revista, tá bom? Já vamos para o 9º número da revista, né? A edição dela é semestral. Vai ser muito bem recebido o seu artigo. Precisa ser inédito ou não? Seria interessante, sim, que fosse. Tá bem. Tá? Tá bem, pessoal. Só fazer uma palavra aqui. Sim, pois não. Bom, eu gostaria mais uma vez de agradecer muitíssimo o convite. Para mim não foi sacrifício nenhum, muito pelo contrário. Eu tinha muita vontade de conhecer o estado de Tocantins, o estado mais novo do Brasil, e um estado que eu vejo tão pujante e que é, pelo que eu pude conversar com poucas pessoas naturais daqui, motivo de muito orgulho, né? Algumas poucas pessoas com as quais eu conversei, eles disseram, não, eu nasci no velho Goiás, mas eu sou tocantinense de coração. Então, isso me marcou muito. Acho que é importante que as pessoas tenham identidade com o local. Imagino que muitos dos membros do Ministério Público de Tocantins sejam oriundos de outras unidades da federação, e isso demonstra, mas que aqui já fixaram as suas raízes, isso demonstra a possibilidade de crescimento tanto desse Estado quanto das suas instituições jurídicas, e em especial do nosso querido Ministério Público. E um Ministério Público pequeno, mas aguerrido, interessado, e saibam que no que for preciso, no que for possível, eu em particular, e tenho certeza que, assim como o Everton, como o Márcio Frigi, que vem aqui falar amanhã, somos todos pessoas que estão à disposição do Ministério Público do Tocantins, e para mim, particularmente, seria uma honra voltar aqui numa outra oportunidade. Muito obrigado, obrigado a todos pela acolhida, e até uma próxima oportunidade. Nós agradecemos muito. Relembrar aos colegas, né, que amanhã teremos a nossa última palestra pela manhã sobre teoria e prática da persecução penal nos crimes de homicídio. Palestra que vai ser proferida também pelo promotor de Justiça de São Paulo, Dr. Márcio Augusto Frigi de Carvalho, e terá como debatedor nosso colega Lucídio Bandeira Dourado.